no nosso Cláudia Responde de hoje, que não vai ser ao vivo, mas eu não vou deixar de estar com vocês, a gente vai falar sobre um momento interessante que veio a calhar de um vídeo que eu acabei de postar para vocês sobre as terapias, o que fazem os terapeutas. E veio uma pergunta, e tem muito a ver também com a palestra que eu dei na quarta-feira sobre síndrome de Down no século XXI. E falávamos exatamente sobre essa questão do terapeuta e da educação, né? O que fazem os terapeutas. E a pergunta que veio é, por que o meu filho não evolui na terapia? Bom, são inúmeros fatores. A gente pode discutir isso sobre vários pontos de vista. Mas o que eu posso focar aqui, que pode ajudar vocês a direcionar nesse sentido, seria exatamente o fato de que hoje, né? Eu falava na palestra sobre isso, a gente vê uma grande mudança no comportamento das famílias, no comportamento das crianças, né? E até a própria geração, que veio muito diferente, né? Mesmo as crianças com síndrome de Down, elas apresentam um nível de evolução completamente diferente de até 10 anos atrás. A gente que vem nessa luta, né, já há muito mais tempo, isso a gente pode acompanhar essa modificação, tanto das crianças de modo geral, como inclusive das crianças especiais, que apresentam uma diferenciação em todo o seu complexo do desenvolvimento, mesmo tendo todos os atrasos que vêm infelizmente, dentro da genética de cada um. E é muito interessante porque a gente fala sobre isso, né? E é uma coisa que eu venho batendo sempre aqui. Essa questão da não evolução, muitas vezes, no processo da terapia, é exatamente essa necessidade que a gente tem de trazer de casa situações já startadas. Quando a gente fala da necessidade de ter vocês muito perto, da família estar ao lado da terapia, seria exatamente em todo o processo que é feito na terapia, a gente precisa já ter coisas que tem que já estar instaladas na criança. Por exemplo, hoje é muito comum a gente no próprio consultório ou na escola ver a gente batalhando para que seja retirada as fraldas das crianças. E a gente vê muitas famílias esperando esse momento acontecer. Eu costumo dizer que as mães ficam esperando que as crianças peçam para tirar a fralda. Isso é uma coisa que não acontece, porque as crianças acreditam que estar com fraldas faz parte do processo de todo mundo. Quando eles começam a ficar atentos à situação, começam já a tomar conta ou começam a perceber de que os adultos não usam fralda ou que as crianças também que estão com eles não usam fralda, eles estão beirando 3, 4 anos de idade. 3, 4 anos de idade é um tempo tardio para isso acontecer. E o que acontece dentro do aspecto da terapia? Isso já se considera um atraso. Uma criança que tem necessidades de usar as fraldas, inclusive para 1 e 2, né, xixi, cocô, isso já compromete a questão da autonomia, porque ela faz o xixi e tem alguém que trocá-la. Ela faz o cocô, tem alguém que limpá-la. Então, até com 2 anos de idade, mais ou menos, que é o momento certo de se tirar a fralda da criança, porque ela está mudando de fase. E a gente já pega esse momento para a gente começar a ressignificar isso para a criança, porque até então, para ela, o entendimento de usar fralda é normal, a gente tem que ressignificar, então esse é o momento certo dessa retirada. E o que acontece? A gente começa a dar passos a partir do momento que a criança anda, que ela já começa a dar passos de autonomia na busca daquilo que ela quer. Então, a retirada da fralda é mais um passo nesse processo de autonomia. Quando chegam para os terapeutas, a gente já busca essas autonomias, que são autonomias que seriam consideradas naturais. E por que naturais? Exatamente porque é uma coisa que se admite na própria casa. Você já instala isso. Então, quando quando chega na terapia, que já não tem esse processo de autonomia, a gente já tem que passar a avaliar, a gente tem que passar a colocar para a criança, né, e para os pais a necessidade de instalação desse processo. Ah, mas isso atrasa a terapia? Não, não necessariamente. Não é uma questão de atrasar a terapia. Mas a gente tem que parar para estar orientando uma coisa que deveria já ter acontecido. Então, dentro dessa programação, quando a criança, que é aquela coisa de fazer por, que é muito importante, e não fazer com, que é esse que é o importante, não fazer pela criança e fazer com a criança, todo esse processo que começa com a fralda, que você termina de alguma forma
como eu diria, manipulando essa ida ao banheiro, porque é você que vai tirar e vai botar, incide exatamente naquilo que a gente precisa que esteja startado, que é a função executiva, que é a organização na cabeça da criança, e já startar alguns aplicativos que são necessários, que já estejam funcionando para que a gente possa, então, entrar. O que a gente faz a princípio? A gente avalia a criança. A gente avalia para saber todo o potencial e as habilidades que essa criança apresenta. Se ela apresenta atrasos, eu preciso estar atenta a saber de onde vêm esses atrasos. Nem todos os sintomas são do quadro diagnóstico. Existem também comorbidades, que são, então, o desenrolar dessa situação, que apresentam, sim, outros comportamentos que a gente, às vezes, precisa inibir. Então, quando a criança já vem com algumas situações instaladas e já vem com isso pronto, já fica mais fácil para a gente, que é terapeuta, fazer uma intervenção diretamente na queixa da família. Então, o que acontece hoje? Hoje, uma das maiores queixas é exatamente essa. É exatamente essa questão de que meu filho não é resistente à frustração, ele não aceita um não, ele é uma criança que tem rejeição a todo o processo de negação que a gente possa fazer, mas isso não é um sintoma. Isso é importante. Isso não é um sintoma, isso é uma ausência de instalação do aplicativo do não, que seria a função executiva. Então, no momento em que isso falta, todo o processo do terapeuta, que é na intervenção, que é no incomodo, na incomodação, na retirada de zona de conforto, na modificação de comportamento, ele já sofre o impacto. Por quê? Porque a criança não aceita isso. Ela não aceita porque ela já vem de casa preparada para o não. Então, por que então as terapias não evoluem? Exatamente por causa disso. Às vezes a gente termina precisando de mais tempo para que a gente pare. Mas, infelizmente, também nem todos os terapeutas se sentem à vontade de estar dizendo isso aos pais. Às vezes eles ficam também, poxa, será que ele não percebeu? Será que ele não viu? Existe uma mudança de comportamento muito grande em torno disso. Tem pais que aceitam, tem pais que não aceitam. Eu já ouvi muitos pais dizendo, mas a culpa é toda minha. Não é uma questão de culpa, é uma questão de responsabilidade. Não é uma questão de que você está se negando, talvez uma questão de que você não sabe. Mesmo a palavra ignorância que passa, pejorativamente, achando que a gente está machucando uma pessoa, mas é um processo de ignorância dos pais e até de confusão diante de tantas informações que a gente tem. Quando eu venho para as redes, que eu venho colocando isso para vocês, que eu venho falar para vocês, eu estou precisando da ajuda de vocês, e o FAC está aqui para ajudar vocês, é uma troca de ajuda, é exatamente nesse sentido. De que eu vim aqui dizer para vocês que vocês precisam instalar situações para os seus filhos terem o máximo de aproveitamento nos tratamentos, nas terapias e, evidentemente, no mundo social. Vocês não vão ter problemas com as crianças, vocês não vão ter vergonha de sair com as crianças, vocês não vão ter problemas com as crianças, eles vão estar, de alguma forma, socializados no mundo, a escola também não vai ficar chamando para falar, enfim, vocês só têm a ganhar com isso. Vocês só têm a ganhar. Então, é importante, na verdade, que a gente se dê conta da necessidade de instalar todo esse contexto para que realmente as terapias e todo o processo de inclusão escolar tenham um bom aproveitamento. E, dando continuidade ao Cláudia Responde de hoje, essa semana, conversando com a mãe sobre o FAC, e ela me perguntou, eu falando para ela sobre essa questão de uma semana para o resto da vida em paz. E ela dizendo, mas uma semana? O que é isso? Quando você fala sobre isso de uma semana, ela me viu falando isso também num vídeo, eu não me lembro qual, mas eu falo sempre sobre isso. Gente, é uma semaninha para o resto de uma vida em paz. Seria exatamente o quê? Uma semana para o resto da vida em paz. Essa coisa de uma semana, que varia entre uma semana e um mês, a depender da idade da criança, seria um investimento real da família em toda a modificação desse comportamento e na instalação desses aplicativos que seriam necessários para que vocês pudessem ter daqui para frente um relacionamento, um aproveitamento, uma não queixa, uma paz em relação ao que vocês gostariam de viver, essa sensação de ser mãe de verdade com as crianças. Porque a partir do momento que vocês instalam, vocês desenvolvem todo esse processo e vocês aplicam e vocês evidentemente instalam a
a autoridade de vocês, tudo fica mais fácil. É como se você se apropriasse do seu lugar de pai e mãe como autoridade e vocês pudessem, então, orientar os filhos de vocês de uma forma mais diretiva e mais tranquila, sem tantos embates ou tantas cobranças, o que é importante. Seria você ter o domínio da situação, sem, contudo, precisar ficar o tempo inteiro manipulando criança. Não é isso. É ter o domínio da situação para que vocês possam permitir e saber parar no momento certo comportamentos que possam ser inadequados pelas crianças em lugares sociais, com ou sem a família, e que vocês possam não precisar ficar atrás o tempo inteiro, tomando conta, e aí sim, tentando controlar uma situação que não vai para lugar nenhum. Quando não se tem esse controle, o que acontece com os pais? Eles terminam ficando sem saber o que fazer em determinados lugares. São chamados sempre na escola para serem pontuados pela própria escola do comportamento que a criança apresenta, o que não é legal. Existe uma incompatibilidade desse comportamento infantil com o meio social e principalmente com a escola. E existe um embate social dessa criança com a escola. E isso gera uma bola de neve muito grande. Quando você vai para fora, que você está vendo a criança, você está de cá e você está vendo a criança aprontar e você chama e ela não escuta, isso também é um problema para os pais porque eles não têm controle da situação. E o que eu acho pior, gente, de tudo isso, quando a gente não consegue nossa uma semana pelo resto da vida, é quando a gente chega com 14 anos e esse controle efetivamente não existe. E aí, a gente perde, inclusive, toda a condição de chamar os nossos filhos e dizer, pare, você não vai fazer isso, porque ele se sente no direito de dizer, eu vou e eu quero ver o que você vai fazer. Essa é a parte mais difícil, essa é a minha grande preocupação com as famílias. Então eu estou sempre chamando as famílias, estou aqui falando para vocês e por isso eu vim para as redes, porque eu quero que vocês estejam atentos exatamente como vocês podem mudar a vida de seus filhos apenas instalando o aplicativo do não e trazendo a autoridade. Vocês vão conseguir a obediência dos filhos de vocês. Essa obediência, ela é necessária para todo o processo de vida de um ser humano. E é uma semana porque há, primeiro, uma necessidade da criança de passar por isso. Isso se coloca de uma forma necessária. Todo mundo gosta de ser visto, de ser notado, de ser futucado, inclusive de ser cobrado. Não é uma coisa doente, gente, mas é uma coisa saudável. Cuidado com isso. Todos os exageros, para mais ou para menos, terminam virando patológico. Eu estou falando isso em termos de equilíbrio. Então, todo mundo gosta disso. Nessa sequência de situações, essa necessidade é premente e é normal, ela faz parte da vida de qualquer ser humano. Isso traz o ser humano para mim. Ele vai começar a se sentir notado e importante. Em segunda instância, quando você faz essa instalação, você pode de cá, com a sua presença, dizer à criança, parou. E a criança lhe atender. Quando a gente percebe que existe uma necessidade de buscar junto a essa criança esse controle, isso demora em média uma semana, se a criança tiver até 6 anos, 7 anos. Você começa a aumentar essa exposição de uma semana para 2 semanas, 3, quando a criança está com mais ou menos até 10 anos. Quando você consegue até 13 anos, você vai lá 1 mês para você conseguir mudar tudo isso. 1 mês e pouco. E por quê? Como eu venho falando para vocês, o cérebro vai assumindo, na plasticidade cerebral, ele vai assumindo uma forma. E essa forma é passada pelo processo de educação. Então, na minha educação, a criança faz o que ela quer. Na vizinha, a criança faz o que a mãe acha que ela deve fazer e permite ou não. Na minha casa, como a minha filha faz o que ela quer, quando ela começa a passar dos limites dessa situação, eu começo a me incomodar e quero então começar a puxar as cordas e não consigo,
Eu preciso, então, reinstalar todo o processo. Esse processo de reinstalação é que dura de 1 semana a 1 mês. A depender da idade, exatamente por causa das cristalizações, na verdade, dos moldes que isso vai tomando. É claro que a gente pode mudar. Quanto mais velho, mais complicado. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa que faz terapia e que já tem uma certa idade. Sim, ela é uma pessoa que veio com algumas queixas, ela já tem, vamos lá, 40, 50, 30 anos. Então, já é um tempo bastante precioso para você ter vivido tudo isso. E a gente começa assim a lapidar, primeiro a entender o que foi que você construiu. Segundo, por que você construiu. Terceiro, a gente começa então a tomar consciência e aí você vai fazer a opção de desmanchar ou não. Quando faz a opção de desmanchar, a gente tem que mudar uma série de situações na cabeça desse sujeito porque ficou mais tarde. Então, ela muda. Quanto tempo, Cláudia? Depende da pessoa. São opções de vida e até disponibilidade, porque é um desmanche que não é muito fácil. Mas quando a gente tem uma criança que ela tem 2, 3, 4, 5, 6 anos, onde ela ainda está nos primeiros ciclos neurológicos de modificabilidade, ainda a poda neural está passando devagarinho, é mais fácil da mudança acontecer. É um cérebro novo, a plasticidade é mais fácil de acontecer, a gente tem uma recuperação rápida da situação, enfim. Então, 1 semana, pelo resto da vida, vai depender exatamente da idade da criança, mas não da indisponibilidade dos pais, porque quanto mais disponibilidade vocês tiverem para fazer essa modificação, a coisa acontece. Então, respondendo a pergunta dessa mãe, o porquê é porque eu acredito, a ciência acredita na plasticidade cerebral e da modificabilidade, sim, que é possível acontecer em qualquer idade. O tempo vai depender, da verdade, dessa disponibilidade pessoal ou dos pais para fazer essa transmutação para as crianças, mudando definições e conceitos que foram criados há 2 anos. É mais fácil. Então, por isso, fica aí a resposta para essa mãe e eu achei importante trazer para todas vocês. Por que que eu falo 1 semana para o resto da vida em paz, sentada, tomando seu sol, descansando, tendo seus momentos e os limites que você precisa, inclusive para cuidar de você. Vale a pena. A gente precisa disso, né? Um beijo no coração. E na segunda que vem, quem sabe, eu vou estar ao vivo com vocês. Eu gosto muito. Espero vocês no canal. Um beijo no coração.